Uma idosa humilde viaja do interior até a mansão do filho, levando um vestido azul costurado com amor. Recebida com desprezo pela nora, ela é silenciada e tratada como um incômodo a ser escondido. Mas no dia da festa, sua aparição inesperada revela uma verdade que muda tudo diante de todos. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo, continuando. O ônibus veloz parou com um suspiro prolongado diante do portão de ferro forjado. Seus ornamentos dourados brilhavam sob o sol da tarde, contrastando brutalmente com a simplicidade da mulher que descia, carregando uma mala de papelão, amarrada com barbante e uma sacola de pano. Dona Carmen, aos 72 anos, tinha as mãos trêmulas não pelo peso da bagagem, mas pela emoção que lhe apertava o peito há meses. 3 anos. 3 longos anos desde que havia visto Ricardo pela última vez, quando ele ainda morava no sobrado simples da Rua das Flores, antes de tudo mudar. Antes da empresa crescer, antes do casamento com Isabela, antes de se tornar um homem que ela mal reconhecia nas raras ligações telefônicas que se tornaram cada vez mais espaçadas. O porteiro, um homem jovem de uniforme impecável, a observou com desconfiança através do visor blindado. Carmen se aproximou com passos cuidadosos, seus sapatos de couro sintético fazendo ruído contra o calçamento de mármore. "Boa tarde, eu sou a mãe do Sr. Ricardo, Dona Carmen", disse ela, tentando esconder o nervosismo na voz. O rapaz a examinou da cabeça aos pés, seus olhos se detendo na roupa simples, no cabelo grisalho preso num coque despretensioso, na mala remendada. "Não tenho nenhuma anotação sobre visita. O senhor não me avisou nada." "Ele não sabe que eu viria hoje", explicou Carmen, ajustando a alça da sacola no ombro. "Queria fazer uma surpresa. Trouxe uns pães de queijo que ele adorava quando criança e..." Sua voz se embargou ligeiramente. "Trouxe um presente especial." Depois de uma ligação interna prolongada e várias trocas de olhares desconfiados, o porteiro finalmente abriu o portão, mas não antes de instruí-la a seguir pela entrada lateral, longe da entrada principal de mármore branco que ela havia admirado pela grade. A caminhada pelo jardim revelou uma propriedade que superava todos os seus sonhos mais ambiciosos para o futuro do filho. Roseiras perfeitamente podadas, uma fonte no centro com querubins esculpidos, gramado verde como tapete. Carmen sorriu, orgulhosa. Ricardo havia conquistado tudo isso com o próprio esforço. Na entrada de serviço, uma mulher alta e elegante aguardava. Isabela tinha cabelos loiros escovados em ondas perfeitas, vestia um conjunto de alfaiataria rosa claro e seus olhos azuis frios analisaram Carmen como se estivesse avaliando um objeto sem valor. O sorriso que esboçou não chegou aos olhos. "Dona Carmen, que surpresa!" disse Isabela, estendendo a mão de forma protocolar. Seus dedos permaneceram rígidos durante o cumprimento. "Ricardo está em reunião importante. Negócios urgentes da empresa, entende?" Carmen assentiu, tentando esconder a decepção. Havia imaginado o reencontro de forma diferente, com abraços calorosos e lágrimas de alegria. Retirou da sacola um pacote embrulhado em papel pardo. "Trouxe pães de queijo fresquinhos. Saíram do forno hoje de manhã. E isso aqui", disse, revelando um tecido azul cuidadosamente dobrado. "É um vestido que costurei para você, para o casamento de vocês." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela observou os presentes com uma expressão que transitava entre o constrangimento e o desdém. Tocou levemente o tecido azul com as pontas dos dedos, como se pudesse se contaminar. "Que thoughtful", murmurou, usando uma palavra em inglês que soou como um insulto disfarçado. "Mas nós já nos casamos há 2 anos. Foi uma cerimônia íntima, apenas família próxima, entende?" A palavra íntima ecoou na mente de Carmen como um bofetão. Família próxima. Ela não havia sido convidada para o casamento do próprio filho. "Eu não sabia", sussurrou segurando o vestido contra o peito. "Ricardo nunca me contou sobre..." "Oh, mas é claro que contou", interrompeu Isabela com um riso cristalino e falso. "Você deve ter esquecido. Às vezes a memória prega essas peças, não é?
principalmente na nossa idade. Nossa idade. Carmen tinha 72 anos. Isabela aparentava no máximo 35. Uma empregada morena de meia-idade surgiu silenciosamente, observando a cena com olhos atentos. Isabela gesticulou impaciente em sua direção. Rosa, leve Dona Carmen para aguardar na saleta de espera dos funcionários. Prepare um café e certifique-se de que ela não seja incomodada por ninguém. Ricardo deve chegar em algumas horas. Algumas horas, como se fosse uma visita de negócios marcada. Rosa acenou respeitosamente e conduziu Carmen através de corredores estreitos, longe dos ambientes principais da casa. A saleta era pequena, com móveis simples e uma janela que dava para os fundos da propriedade. Carmen se sentou numa cadeira de plástico, ainda segurando o vestido azul, enquanto Rosa servia café numa xícara descasada. A senhora veio de longe? Perguntou Rosa em voz baixa, depois de certificar-se de que estavam sozinhas. De Três Corações, 8 horas de viagem, respondeu Carmen, tentando sorrir. Não vejo meu filho há 3 anos. Rosa assentiu lentamente, seus olhos demonstrando uma compreensão que Carmen não havia encontrado em Isabela. Havia algo no olhar da empregada, uma cumplicidade silenciosa que a fez sentir que talvez não estivesse completamente sozinha naquela casa imponente e fria. As horas se arrastaram. Pela janela, Carmen observou o movimento da casa. Jardineiros aparando arbustos, uma governanta supervisionando a limpeza das janelas, delivery boys trazendo arranjos florais caríssimos. Tudo funcionava como um relógio suíço, eficiente e sem alma. Quando o sol começava a se pôr, finalmente ouviu passos apressados no corredor. Seu coração disparou. Ricardo surgiu na porta mais alto do que ela lembrava, vestindo um terno impecável, mas com o mesmo rosto que ela havia beijado toda a noite durante a infância. Por um momento, aos 43 anos, ele ainda era seu menino. Mãe, disse ele, genuinamente surpreso. O que você está fazendo aqui? Como chegou? Por que não me avisou? As perguntas se atropelavam, e Carmen percebeu algo perturbador. Ricardo realmente parecia não saber de sua chegada. Como se Isabela não tivesse mencionado sua presença durante todas aquelas horas. Eu queria fazer uma surpresa, conseguiu dizer, levantando-se para abraçá-lo. O abraço foi breve, constrangido. Ricardo olhava por sobre o ombro dela, como se esperasse alguém aparecer a qualquer momento. Mãe, você não deveria ter vindo sem avisar. Eu tenho compromissos importantes essa semana, reuniões cruciais para a empresa. Eu trouxe um presente para você, disse ela, estendendo o vestido azul. E para sua esposa. Costurei com muito carinho. Ricardo observou o tecido e algo mudou em sua expressão. Por um instante, pareceu o menino que corria pela casa pequena, que implorava para ela contar histórias antes de dormir. Mas o momento passou rapidamente quando Isabela apareceu na porta. Ricardo, querido, sua mãe está bem? Notei que ela parecia um pouco confusa hoje. Talvez a viagem tenha sido muito cansativa, disse Isabela, posicionando-se estrategicamente ao lado do marido. Rosa mencionou que ela está repetindo algumas histórias, não é mesmo, Rosa? Rosa, que acabara de aparecer com uma bandeja de chá, hesitou visivelmente antes de assentir de forma quase imperceptível. Carmen sentiu o mundo girar ao seu redor. Confusa, repetindo histórias. O que estava acontecendo? Ricardo, preciso falar com você, disse Isabela, puxando o marido pelo braço com delicadeza aparente, mas firmeza real. Em particular, Carmen observou os dois se afastarem, sussurrando no corredor. Suas palavras chegavam fragmentadas, mas o suficiente para fazer seu sangue gelar. Não avisou que viria. Comportamento estranho. Talvez seja melhor. Médico. Rosa se movimentava silenciosamente pela saleta, arrumando os poucos objetos sobre a mesa. Carmen percebeu que a empregada reduzia propositalmente o ruído de suas ações, como se tentasse captar a conversa no corredor. Ela sempre foi assim, murmurou Rosa, fingindo organizar as xícaras. Quem? Perguntou Carmen, ainda tonta com o que acabara de presenciar. A patroa.
sempre controlando tudo o que acontece na casa. Antes que Carmen pudesse responder, Ricardo retornou sozinho. Seu rosto estava tenso e ele evitava o olhar direto da mãe. Sentou-se na cadeira em frente a ela, mas manteve distância, como se estivesse conduzindo uma reunião de negócios. Mãe, Isabela está preocupada com você. Ela disse que hoje você parecia um pouco desorientada. Desorientada? Repetiu Carmen, incrédula. Ricardo, eu viajei 8 horas para te ver. Estou perfeitamente bem. Mas você trouxe um vestido de casamento. Nós já somos casados há 2 anos. Você estava no casamento, lembra? As palavras atingiram Carmen como um soco no estômago. Ela se agarrou aos braços da cadeira, tentando processar o que ouvia. Ricardo, eu nunca recebi convite. Nunca soube de casamento algum. Mãe, a voz dele se tornou condescendente, dolorosamente paternal. Você estava lá. Usou um vestido bege que a senhora da loja ajudou você a escolher. Conversamos sobre isso no telefone várias vezes. Carmen sentia o chão desaparecer sob seus pés. Ela se lembrava perfeitamente de cada ligação dos últimos 3 anos. Ricardo nunca mencionara casamento, nunca falara em convites, nunca descrevera uma cerimônia. Como poderia ter estado em um evento que não sabia que existia? Filho, eu juro por tudo que é sagrado que nunca soube do seu casamento. Por favor, você tem que já acreditar em mim. Ricardo suspirou profundamente, passando as mãos pelos cabelos de forma nervosa. Mãe, talvez seja melhor você descansar um pouco. Foi uma viagem longa. Às vezes o cansaço pode... Pode o quê? A voz de Carmen saiu mais alta que pretendia. Pode causar confusão mental temporária. É normal na sua idade. Na sua idade. As mesmas palavras que Isabela havia usado. Carmen percebeu que estava sendo empurrada para um canto, pintada como uma senhora senil que inventava memórias ou as perdia conforme a conveniência de outros. Eu preparei o quarto de hóspedes para você, continuou Ricardo, claramente desconfortável. Pode ficar alguns dias até resolvermos, até você se sentir melhor. Até resolvermos. O que significava exatamente aquilo? Ricardo, por favor, olhe nos meus olhos. Eu sou sua mãe. Criei você sozinha depois que seu pai nos abandonou. Trabalhei dupla jornada para pagar seus estudos. Lembra de quando você teve pneumonia aos 10 anos e eu dormi no hospital 3 noites seguidas? Lembra das suas notas vermelhas em matemática e como estudamos juntos até você passar? Isso é confusão mental? Por um momento algo vacilou no olhar de Ricardo. Uma sombra de reconhecimento, de dúvida sobre o que estava sendo construído ao redor dele. Mas Isabela reapareceu naquele instante preciso, como se tivesse um timing perfeito para interromper qualquer momento de conexão entre mãe e filho. Querido, liguei para o Dr. Henrique. Ele pode ver sua mãe amanhã de manhã, apenas para uma avaliação geral. Nada demais, só para garantir que ela está bem, disse Isabela, acariciando o braço de Ricardo com propriedade. É importante cuidarmos da saúde dos nossos queridos, não é? Carmen sentiu um frio percorrer sua espinha. Dr. Henrique? Que tipo de médico? E por que marcar uma consulta sem sequer perguntar sua opinião? Não preciso de médico, disse firmemente. Estou perfeitamente bem. Claro que está, mamãe, Isabela sorriu, mas novamente o sorriso não alcançou os olhos. É apenas preventivo, uma consulta de rotina. Mamãe, a palavra soou forçada, artificial, como se Isabela estivesse ensaiando um papel em uma peça teatral. Ricardo permanecia em silêncio, claramente dividido entre as duas versões da realidade que lhe eram apresentadas. Carmen percebeu que estava perdendo terreno rapidamente, sendo isolada e questionada a cada palavra que dizia. Rosa, chamou Isabela, pode mostrar à dona Carmen o quarto de hóspedes e certifique-se de que ela tenha tudo o que precisa para uma noite confortável. Rosa assentiu e fez sinal para Carmen acompanhá-la. Ao passarem pelo corredor principal, Carmen pôde finalmente ver a magnitude da mansão. Lustres de cristal pendiam do teto alto, quadros caros adornavam as paredes de mármore e o cheiro de flores frescas perfumava o ambiente. Era um mundo completamente diferente da casa simples onde Ricardo havia crescido. O quarto de hóspedes
era maior que toda a sala de estar do sobrado, em Três Corações. Carmen se sentou na cama king size, sentindo-se pequena e perdida entre almofadas de seda e colchas importadas. A senhora quer que eu leve suas coisas para o closet? Perguntou Rosa, indicando a mala de papelão. Não, obrigada, não vou ficar muito tempo, respondeu Carmen, acariciando o vestido azul que ainda segurava. Rosa hesitou na porta, olhando rapidamente para os lados antes de se aproximar. Posso falar uma coisa, senhora? Carmen assentiu. Eu trabalho aqui há 2 anos, desde antes do casamento deles. Nunca vi a senhora antes de hoje, sussurrou Rosa. E eu organizo toda a correspondência que chega. Nunca houve convite de casamento enviado para seu nome. O coração de Carmen disparou. Finalmente, alguém confirmava sua sanidade mental. Você tem certeza? Absoluta. Eu mesma enderecei todos os convites. Havia uma lista específica e o nome da senhora não constava. Mas por que Ricardo diria que... Porque ele acredita no que a patroa conta para ele, Rosa interrompeu gentilmente. A senhora Isabela é muito convincente. E o senhor Ricardo fica tanto tempo no trabalho que ela acaba controlando todas as informações que chegam até ele. A revelação atingiu Carmen como uma onda gelada. Isabela não estava apenas sendo rude ou preconceituosa. Estava deliberadamente construindo uma versão alternativa da realidade, manipulando as memórias e percepções de Ricardo para isolar sua mãe. O que mais ela disse? "A ele sobre mim?" perguntou Carmen com medo da resposta. Rosa olhou novamente para a porta, certificando-se de que estavam sozinhas. Que a senhora liga sempre confusa, repetindo as mesmas histórias, que esquece compromissos que marca, que anda falando sozinha na cidade e que os vizinhos estão preocupados. Cada palavra era uma facada. Carmen nunca havia experimentado nada parecido com aquela sensação de ter sua realidade questionada e distorcida por alguém que mal conhecia. Nada disso é verdade, sussurrou. Eu sei, disse Rosa com convicção. A senhora está lúcida e coerente, mais coerente que muita gente rica que conheço. Um ruído no corredor as fez se calarem imediatamente. Passos se aproximavam. Rosa rapidamente retomou seu papel de empregada eficiente, ajeitando as toalhas no banheiro. Isabela apareceu na porta, verificando se tudo estava em ordem. Seus olhos se fixaram no vestido azul que Carmen ainda segurava. Dona Carmen, por que não guarda esse vestido no armário? Deixar roupas espalhadas não é muito higiênico. Eu queria mostrá-lo melhor para Ricardo. Tem bordados especiais que fiz pensando nele. Que suíte, disse Isabela novamente em inglês. Mas Ricardo está muito ocupado agora. Talvez amanhã, depois da consulta médica, vocês tenham tempo para conversar sobre artesanato. Artesanato. Como se o vestido fosse um hobby insignificante de uma senhora entediada e não meses de trabalho cuidadoso, cada ponto carregado de amor e esperança. Por enquanto, é melhor descansar. O Dr. Henrique gosta que seus pacientes estejam bem dispostos para a avaliação. Avaliação. A palavra ecoou sinistamente na mente de Carmen. Que tipo de avaliação? E por que sentia que sua liberdade dependia do resultado dela? Após Isabela se retirar, Rosa retornou rapidamente ao quarto. Senhora, preciso avisar uma coisa. O Dr. Henrique é psiquiatra, especializado em transtornos mentais de idosos. O sangue de Carmen congelou nas veias. Psiquiatra. Isabela não estava apenas questionando sua memória. Estava preparando o terreno para declará-la mentalmente incapaz. E tem mais, continuou Rosa em voz baixa. Escutei ela falando ao telefone hoje. Mencionou algo sobre papéis de interdição e clínica de repouso. A revelação final foi como um raio. Interdição significava perder todos os direitos legais, ser declarada incapaz de tomar decisões sobre sua própria vida. Clínica de repouso significava ser afastada de Ricardo para sempre. Carmen percebeu que não estava apenas lutando para reconectar-se com o filho, estava lutando pela própria liberdade. A madrugada chegou sem que Carmen conseguisse dormir. Cada ruído da casa a sobressaltava, cada sombra no quarto parecia uma ameaça. Às 5 da manhã desistiu de tentar descansar
e se levantou para observar o jardim pela janela. A propriedade era ainda mais imponente sob a luz suave do amanhecer, mas toda aquela beleza agora lhe parecia uma prisão dourada. Um movimento discreto chamou sua atenção. Rosa caminhava rapidamente pelos fundos da casa, carregando algo nas mãos. Poucos minutos depois, batidas suaves na porta a fizeram sobressaltar. "Senhora, posso entrar?" sussurrou Rosa. "Claro", respondeu Carmen, abrindo a porta. Rosa entrou carregando uma bandeja com café fresco e pães. Caseiros, mas seu rosto estava tenso. "Trouxe seu café da manhã, mas também preciso contar uma coisa importante." Sentaram-se juntas na poltrona próxima à janela. Rosa olhou cautelosamente para a porta antes de falar. "Ontem à noite, depois que a senhora dormiu, a patroa ficou até tarde ao telefone. Escutei parte da conversa quando fui arrumar o escritório." "O que ela disse?" "Falou com alguém sobre acelerar os processos. Mencionou que você estava mais confusa que esperavam e que seria mais fácil do que imaginaram." Rosa fez uma pausa, claramente desconfortável. "E tem mais. Ela disse que Ricardo está começando a desconfiar, então precisam agir rápido." O coração de Carmen disparou. "Desconfiar de quê?" "Não sei ao certo, mas ouvi ela dizer que você trouxe evidências problemáticas e que isso poderia complicar os planos." "Evidências problemáticas?" Carmen olhou para sua mala simples, tentando entender o que poderia representar alguma ameaça. Além do vestido azul e dos pães de queijo, havia apenas suas roupas simples e... "As cartas!" exclamou em voz baixa. "Que cartas?" "Trouxe algumas cartas que Ricardo me enviou quando era criança, e fotos nossas juntos. Guardo tudo numa caixa de sapatos." Rosa se inclinou para a frente, interessada. "Cartas? De criança?" "Sim. Ele costumava escrever cartinhas para mim quando ia passar férias na casa da tia. Guardei todas e tenho fotos de todos os aniversários, formaturas." Rosa assentiu lentamente. "A patroa deve ter visto quando verificou sua bagagem." "Ela verificou minha bagagem?" "Senhora, ela verifica tudo que entra nesta casa. E se você tem provas de uma infância normal com o Sr. Ricardo, isso contradiz a narrativa dela de que você sempre foi... problemática." A revelação era devastadora. Isabela não estava apenas inventando histórias sobre o presente de Carmen. Estava tentando reescrever todo o passado dela com Ricardo, apagando décadas de memórias reais para substituí-las por uma versão conveniente. "Rosa, preciso ver essas cartas. Onde está minha mala?" "No armário, mas a patroa pediu para trancar. Disse que era para organizar melhor suas coisas." Carmen se levantou rapidamente, dirigindo-se ao armário embutido. A porta estava trancada. Tentou a gaveta da cômoda onde havia deixado algumas coisas na noite anterior, também trancada. "Ela trancou meus pertences?" "A patroa disse que era protocolo de segurança, para proteger objetos de valor dos hóspedes." "Objetos de valor." Uma caixa de sapatos com cartas infantis e fotos desbotadas. Para Carmen, eram tesouros inestimáveis. Para Isabela, eram evidências a serem eliminadas. "Que horas é a consulta?" perguntou Carmen, sentindo o tempo se esgotar. "Às 10 horas. A patroa vai levar a senhora pessoalmente." 3 horas. Carmen tinha apenas 3 horas para encontrar uma forma de recuperar suas provas antes de ser submetida a uma avaliação psiquiátrica que poderia determinar sua internação forçada. "Rosa, você pode me ajudar?" A empregada hesitou, claramente dividida entre a lealdade ao emprego e o senso de justiça. "O que a senhora quer que eu faça?" "Preciso falar com Ricardo antes da consulta, a sós, sem Isabela por perto." "Isso vai ser difícil. Ele sai para trabalhar às 7h30, mas ela sempre acompanha até o portão para se despedir." "E depois?" "Depois ela vai para a academia. Fica lá até às 9h30. Um plano começou a se formar na mente de Carmen. Era arriscado, mas talvez fosse sua única chance. "Rosa, você conhece a rotina dela na academia?" "Aulas de pilates e hidromassagem. Sempre fica exatamente 2 horas." "E onde Ricardo trabalha?" "No centro da cidade, escritório da construtora Montenegro.
Fica a 40 minutos daqui. Carmen calculou rapidamente. Se conseguisse sair da casa entre 8 e 9 da manhã, poderia chegar ao escritório de Ricardo por volta das 9h30, antes que Isabela retornasse da academia. Teria pelo menos 1 hora para conversar com o filho, longe da influência da nora. Como posso sair daqui? A patroa pediu para eu ficar de olho na senhora. Disse que idosos podem se confundir e sair caminhando sem rumo. Mais uma peça no quebra-cabeças da manipulação. Isabela estava transformando Rosa em sua guardiã, fazendo-a cúmplice involuntária do isolamento de Carmen. Rosa, você realmente acredita que eu estou confusa? A empregada olhou nos olhos de Carmen por um longo momento. Não, senhora. A senhora é a pessoa mais lúcida que conheci nesta casa. Então me ajude. Rosa ficou em silêncio por vários minutos, claramente travando uma batalha interna. Finalmente, suspirou profundamente. Tem um portão de serviço nos fundos. É usado pelos fornecedores. Às 9 horas, quando a patroa estiver na academia, posso abri-lo para a senhora. E o endereço do escritório? Eu anoto para a senhora. Mas precisa voltar antes das 10h30, senão ela vai perceber. 1h30. Seria suficiente? Teria que ser. Rosa, mais uma coisa. As chaves dos armários onde estão minhas coisas. A patroa guarda todas no chaveiro pessoal. Nunca fica longe dele. Carmen assentiu, frustrada, mas não derrotada. Primeiro, falaria com Ricardo. Depois, encontraria uma forma de recuperar suas evidências. Às 7h15, ouviram a voz de Ricardo no andar inferior, conversando com Isabela sobre compromissos do dia. Carmen se posicionou próxima à porta para escutar. E sua mãe, querido? Como você a achou ontem? Não sei, Isa. Ela parecia diferente, mais frágil, talvez. É exatamente isso que me preocupa. Ela está claramente perdendo a noção da realidade. Insiste em histórias que não fazem sentido. Mas as memórias dela sobre minha infância pareciam muito detalhadas. Querido, pessoas com demência inicial podem lembrar do passado distante enquanto esquecem coisas recentes. É muito comum. Por isso o Dr. Henrique quer fazer uma avaliação cognitiva completa. Avaliação cognitiva. As palavras ecoaram sinistras na mente de Carmen. Sabia por experiência própria, cuidando de vizinhos idosos, que testes psiquiátricos podiam ser interpretados de formas muito diferentes, dependendo da intenção do avaliador. Talvez eu devesse cancelar a reunião de hoje e ficar com ela. Não, meu amor. Você tem responsabilidades importantes, e sua presença pode deixá-la mais agitada. É melhor deixar os profissionais cuidarem. Deixar os profissionais cuidarem. Tradução. Afastar Ricardo da mãe durante o momento crucial da avaliação. Os passos se afastaram. A porta da garagem se abriu e fechou, e o carro de Ricardo partiu. Carmen observou pela janela Isabela acompanhando a saída até que o veículo desaparecesse completamente. Depois viu a nora retornar para a casa com um sorriso satisfeito no rosto. Às 8h40, Isabela saiu para a academia em seu conversível branco. Rosa apareceu no quarto de Carmen exatos 5 minutos depois. Agora é a nossa chance, disse a empregada, entregando um papel com o endereço e um pequeno mapa, desenhado à mão. O ônibus para o centro passa na esquina em 15 minutos. Carmen vestiu rapidamente sua roupa mais apresentável e seguiu Rosa pelos corredores de serviço até o portão dos fundos. O ar matinal estava fresco e, pela primeira vez, em 24 horas ela se sentiu livre. Lembre-se, disse Rosa ao abrir o portão. Volte até 10h15. Estarei esperando aqui. Carmen assentiu e caminhou rapidamente em direção ao ponto de ônibus, carregando consigo apenas a esperança de que Ricardo a ouviria. De que, longe da influência de Isabela, seu filho se lembraria de quem ela realmente era. O que ela não sabia era que Isabela havia instalado câmeras de segurança em todos os portões da propriedade, e que naquele exato momento seu celular vibrava com um alerta automático de movimento detectado na saída de serviço. O edifício comercial se erguia imponente no centro da cidade,
seus vidros espelhados refletindo o céu nublado da manhã. Carmen respirou fundo antes de entrar no lobby elegante, sentindo-se deslocada entre executivos de terno e mulheres de salto alto, que caminhavam apressadas com suas pastas de couro. "Construtora Montenegro, por favor", disse ela ao recepcionista, tentando disfarçar o nervosismo. 15º andar. Elevadores à direita. A subida pareceu durar uma eternidade. Carmen observou seu reflexo nas portas metálicas do elevador. Estava pálida, com olheiras profundas marcando o rosto, mas seus olhos ainda brilhavam com a determinação de quem lutava pela própria sobrevivência. A recepção da construtora era toda em tons de cinza e branco, com plantas artificiais estrategicamente posicionadas. Uma jovem loira de uniforme sorriu profissionalmente. "Bom dia. Em que posso ajudá-la?" "Gostaria de falar com Ricardo Montenegro. Sou sua mãe." A recepcionista piscou várias vezes, claramente surpresa. "O senhor Ricardo não mencionou que esperava visita familiar hoje." "É uma surpresa", disse Carmen, forçando um sorriso. "Será que ele pode me receber alguns minutos?" Após uma ligação interna rápida, a jovem indicou uma sala de espera. "Ele está terminando uma reunião. Deve atendê-la em instantes." Carmen se sentou numa poltrona de couro, observando o movimento constante de funcionários. Este era o mundo que Ricardo havia conquistado, um império construído com sua inteligência e determinação, mas que agora parecia tão distante dela quanto a lua. "Mãe!" A voz de Ricardo soou atrás dela, carregada de surpresa e preocupação. "Como você chegou aqui? Onde está Isabela?" Carmen se levantou, notando que o filho olhava ao redor como se esperasse ver a esposa surgir a qualquer momento. "Ricardo, preciso falar com você, a sós. É muito importante." Ele hesitou, claramente desconfortável, mas acabou conduzindo-a até sua sala particular. O ambiente era impressionante. Uma mesa de mogno dominava o espaço, estantes repletas de projetos arquitetônicos cobriam as paredes, e a vista panorâmica da cidade se estendia através de janelas do chão ao teto. "Mãe, você não deveria ter saído sozinha." Isabela estava preocupada com sua condição. "Que condição, Ricardo?" Carmen se posicionou diante da mesa dele, plantando os pés firmemente no chão. "Olhe para mim. Olhe realmente para mim. Eu pareço confusa." Ricardo a observou por um momento, e ela pôde ver a luta acontecendo em seus olhos. O homem bem-sucedido lutando contra o menino que um dia correra para seus braços toda vez que se machucava. "Mãe, você apareceu em casa ontem falando de um vestido de casamento que fez para um casamento onde você já esteve." "Ricardo." Carmen interrompeu, sua voz tremendo de emoção contida. "Eu juro pela memória de seu pai que nunca estive no seu casamento. Nunca recebi convite. Nunca soube que estava acontecendo." "Mas isso é impossível. Conversamos sobre isso várias vezes ao telefone." "Quando? Quando exatamente conversamos sobre isso? Me diga uma data, uma conversa específica." Ricardo abriu a boca para responder, mas hesitou. Suas sobrancelhas se franziram numa expressão de concentração, como se estivesse tentando acessar uma memória que teimava em permanecer difusa. Isabela sempre organizava essas coisas. Ela disse que você... Ela disse. Sempre ela disse. "Ricardo, quando foi a última vez que você e eu conversamos diretamente, sem Isabela estar presente ou organizar o contato?" O silêncio que se seguiu foi revelador. Ricardo passava as mãos pelos cabelos, um tique nervoso que Carmen reconhecia desde a infância. "Mãe, você está me confundindo." "Estou tentando te salvar." Carmen se aproximou dele, colocando as mãos nos ombros do filho. "E salvar a mim mesma. Ricardo, Isabela marcou uma consulta psiquiátrica para mim hoje. Quer me internar." "Internar não, mãe, é apenas uma avaliação preventiva. Uma avaliação para me declarar incapaz mentalmente, para me tirar de sua vida para sempre." As palavras atingiram Ricardo como um balde de água fria. Ele se afastou de Carmen andando até a janela. "Isso é paranoia, mãe. Isabela só está preocupada com seu bem-estar." Ela trancou meus pertences, trancou
As cartas que você me escreveu quando era criança, as fotos de todos os seus aniversários. Por que ela faria isso se não tivesse medo do que elas provam? Que cartas? As cartinhas que você mandava quando ia passar férias na casa da tia Marisa. Lembra? Você desenhava cavalinhos na margem e sempre terminava com "Mamãe, volto logo, tenho todas guardadas". Algo mudou na expressão de Ricardo. Uma sombra de reconhecimento passou por seus olhos. Eu lembro vagamente de escrever cartas. E lembra da sua festa de 15 anos? Quando você disse que não queria festa porque éramos só nós duas. E eu fiz um bolo de chocolate com glacê amarelo porque você disse que parecia o sol. Ricardo se virou lentamente, os olhos se enchendo de lágrimas. Bolo de sol, sussurrou. Eu chamava de bolo de sol. Sim. E você comeu tanto que passou mal e dormiu na minha cama. Disse que estava com medo de ter pesadelos com muito doce. As barreiras que Isabela havia construído começavam a se quebrar. Ricardo se aproximou da mãe, tocando-lhe o rosto com delicadeza. Por que eu esqueci disso tudo? Porque alguém te fez esquecer. Alguém que tem interesse em me manter longe de você. O telefone da mesa tocou, interrompendo o momento. Ricardo atendeu automaticamente. Alô? A voz de Isabela ecoou alta o suficiente para Carmen ouvir do outro lado da mesa. Ricardo, onde está sua mãe? Cheguei em casa e Rosa disse que ela saiu. Estou muito preocupada. Idosos desorientados podem se perder ou se machucar. Ricardo olhou para Carmen, que balançou a cabeça veementemente. Ela está aqui comigo, Isa. Aí? Como chegou aí? Ricardo, isso é muito preocupante. Ela não deveria estar andando sozinha pela cidade. Vou buscar vocês agora. Não precisa, eu... Ricardo, não discuta. Sua mãe precisa de cuidados médicos imediatos. O Dr. Henrique pode atendê-la mais cedo, se for urgente. A ligação foi encerrada abruptamente. Carmen sentiu o pânico tomar conta de seu peito. Ricardo, você ouviu? Ela nem quis saber se eu estava bem. Nem perguntou o que eu estava fazendo aqui. Só se preocupou em me buscar e me levar para o médico. Mas ela está preocupada, ela está desesperada para me controlar. Carmen segurou as mãos do filho. Ricardo, olhe nos meus olhos. Eu sou sua mãe. Conheço você melhor que ninguém neste mundo. Lembra quando você teve medo de andar de bicicleta e eu corri ao seu lado por 2 semanas até você ter coragem? Lembra quando quebrou o braço jogando futebol e eu carreguei você nas costas até o hospital? As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Ricardo agora. Eu lembro, sussurrou. Como pude esquecer? Porque você confiou em alguém que não merecia sua confiança. O som do elevador chegando no andar os alertou. Passos apressados ecoaram no corredor. Ela está vindo, disse Ricardo, entrando em pânico. Ricardo, me escute. Carmen agarrou o rosto do filho com as 2 mãos. Não me deixe ir para essa consulta. Por favor. Se você me ama como eu te amo, não deixe que ela me tire de você. A porta se abriu violentamente. Isabela entrou como um furacão, seus olhos brilhando de raiva mal contida, mas o sorriso falso ainda colado no rosto. Dona Carmen, que susto você me deu. Como conseguiu chegar aqui sozinha? Eu peguei o ônibus, respondeu Carmen com dignidade. Não sou inválida. Claro que não, querida. O tom de Isabela era condescendente. Mas pessoas da sua idade podem se confundir no trânsito. Você podia ter se perdido ou sofrido um acidente. Isabela, Ricardo interveio, sua voz mais firme do que antes. Eu estava conversando com minha mãe, ela está perfeitamente orientada. Os olhos de Isabela se estreitaram quase imperceptivelmente. Querido, você não é médico. Às vezes pessoas com problemas cognitivos podem parecer lúcidas em conversas superficiais. Por isso precisamos da opinião profissional. E se eu não quiser ir ao médico? Perguntou Carmen diretamente. Oh, mas você vai querer, disse Isabela, o sorriso se tornando mais afiado. Afinal, só pessoas com algo a esconder recusariam uma avaliação médica simples. Não é mesmo, Ricardo? A armadilha estava armada. Qualquer recusa seria interpretada como prova de culpa,
de instabilidade mental. Carmen percebeu que estava sendo empurrada para um beco sem saída. Muito bem, disse ela erguendo o queixo. Vou ao médico, mas quero que Ricardo venha comigo. Impossível, respondeu Isabela rapidamente. Ricardo tem reuniões importantes e a presença de familiares pode influenciar o resultado da avaliação. O Dr. Henrique prefere consultas individuais. Carmen olhou para o filho uma última vez, tentando transmitir através dos olhos toda a urgência de sua situação. Ricardo pareceu entender porque deu um passo à frente. Sabe de uma coisa, vou cancelar minhas reuniões. Quero acompanhar minha mãe. A máscara de Isabela escorregou por uma fração de segundo, revelando uma expressão de pura fúria antes de se recompor. Que suíte, meu amor. Mas o Dr. Henrique foi muito claro sobre os procedimentos. Talvez seja melhor respeitarmos sua experiência profissional. E então Carmen percebeu algo terrível nos olhos de Isabela. A consulta não era apenas para a avaliação. Era para algo muito mais sinistro. E Ricardo, mesmo começando a despertar para a realidade, ainda não entendia completamente o perigo em que ela se encontrava. O consultório do Dr. Henrique ficava num prédio médico elegante, com paredes revestidas de madeira escura e um silêncio que parecia sugar toda a esperança do ambiente. Carmen se sentou na poltrona de couro diante do psiquiatra, um homem de 50 anos com óculos dourados e um sorriso que não inspirava confiança. Isabela havia insistido em acompanhá-la até a sala de espera, sussurrando orientações ao ouvido do médico, enquanto Carmen fingia não perceber. É exatamente como conversamos ao telefone, doutor. Os episódios estão se intensificando. Episódios. Que episódios? Carmen nunca havia tido episódio algum, mas aparentemente sua vida estava sendo reescrita por quem nunca havia estado presente nela. Dona Carmen, o Dr. Henrique se acomodou em sua cadeira, folheando algumas anotações. Sua nora me contou sobre algumas preocupações familiares. Vamos conversar com calma. Que tipo de preocupações? Questões de memória, confusão temporal, comportamentos que podem indicar início de declínio cognitivo. Carmen respirou fundo. Sabia que cada palavra seria analisada, cada hesitação interpretada como sintoma. Doutor, estou aqui porque minha nora marcou esta consulta. Não porque tenho algum problema de memória. Entendo. Mas às vezes, as pessoas próximas percebem mudanças antes de nós mesmos. Me conte sobre sua chegada à casa do seu filho ontem. A pergunta parecia simples, mas Carmen percebeu a armadilha. Se contasse a verdade sobre não ter sido convidada para o casamento, pareceria delirante. Se aceitasse a versão de Isabela, estaria admitindo confusão mental. Fui visitar meu filho. Trouxe presentes para ele e sua esposa. Que tipo de presentes? Pães de queijo que ele sempre gostou. E um vestido que costurei. Um vestido para que ocasião? O momento da verdade. Carmen olhou nos olhos do médico, decidindo apostar na honestidade. Para o casamento deles, mas descobri que eles já são casados há 2 anos, e segundo minha nora, eu estive presente na cerimônia. O Dr. Henrique anotou algo rapidamente. E você se lembra de ter estado no casamento? Não me lembro porque nunca estive lá. Nunca recebi convite. Nunca soube que estava acontecendo. Mas isso seria um evento muito importante na vida do seu filho. Como você explicaria essa ausência de memória? Não é ausência de memória, doutor. É ausência de evento. Eu nunca estive no casamento porque nunca fui convidada. O médico trocou o peso na cadeira, fazendo mais anotações. Carmen percebeu que suas palavras estavam sendo interpretadas exatamente como Isabela esperava, como delírios de uma mente que não conseguia aceitar ter esquecido algo importante. Dona Carmen, vou fazer alguns testes cognitivos simples. Que dia é hoje? Quarta-feira, 17 de dezembro. Que ano? 2025. Onde estamos? No consultório do senhor, no centro da cidade. Muito bem. Agora vou dizer 3 palavras e quero que a senhora repita. Casa, azul, gato. Casa, azul, gato. Perfeito. Me conte sobre sua infância. Durante 20 minutos,
Carmen respondeu a perguntas sobre datas, lugares, pessoas. Sua memória estava perfeita, seus relatos coerentes e detalhados. Mas percebeu que o médico anotava mesmo quando ela acertava tudo. Agora me fale sobre seu relacionamento com seu filho nos últimos anos. Nos últimos 3 anos, Ricardo ficou mais distante. As ligações diminuíram. Ele dizia que estava muito ocupado com o trabalho e o casamento. E isso a incomodava? Claro que me incomodava. Qualquer mãe ficaria preocupada. Como você lidava com essa preocupação? Carmen hesitou. A pergunta parecia inocente, mas sentia uma armadilha se formando. Eu respeitava o espaço dele. Às vezes ligava para saber se estava bem. Com que frequência? 1 vez por semana. Talvez 2. O médico anotou algo que pareceu extenso. Sua nora mencionou que às vezes essas ligações eram repetitivas. Repetitivas como? Você contava as mesmas histórias várias vezes, fazia as mesmas perguntas. Isso é mentira, Carmen disse firmemente. Eu sempre tive o cuidado de não incomodar meu filho. Dona Carmen, às vezes pessoas com início de demência não percebem esses comportamentos. É muito comum a família notar antes. Doutor, com todo respeito, o senhor está me avaliando baseado no que outras pessoas disseram sobre mim, não no que está observando aqui. É parte do processo. Familiares próximos são fontes importantes de informação. E se esses familiares estiverem mentindo? O doutor Henrique parou de escrever e a olhou com atenção. Por que sua nora mentiria sobre isso? Porque ela quer me afastar do meu filho. Isso lhe parece um comportamento racional da parte dela? A pergunta era uma armadilha perfeita. Se Carmen insistisse na teoria, pareceria paranoica. Se recuasse, estaria aceitando que suas percepções eram incorretas. Doutor, o senhor pode me dizer uma coisa? Quem pagou por esta consulta? Isso é irrelevante para a avaliação. É relevante para mim. Quem está pagando suas contas influencia suas conclusões. Dona Carmen, entendo que você está se sentindo pressionada, mas preciso que entenda que estou aqui para ajudá-la. Ajudar-me como? Me declarando incapaz mentalmente? O médico suspirou, retirando os óculos para limpá-los. Ninguém falou em declarar incapacidade. Mas, se houve deterioração cognitiva significativa, existem tratamentos que podem ajudar. E, se não houve deterioração alguma, se eu estiver perfeitamente sã, então não temos nada com que nos preocupar. Mas o tom de sua voz sugeria exatamente o contrário. Carmen percebeu que o resultado da consulta já havia sido decidido antes mesmo de ela entrar na sala. Doutor, posso fazer uma pergunta? Se eu fosse sua mãe, o senhor me internaria baseado apenas no testemunho de uma nora que me conhece há 2 anos? Dona Carmen, ninguém falou em internação. Mas é isso que está sendo planejado, não é? O médico voltou a colocar os óculos claramente desconfortável. Vou encerrar nossa conversa por hoje. Preciso processar as informações coletadas. Quando terei o resultado? Em alguns dias, sua nora será contatada com as recomendações. Minha nora será contatada, não eu. A pessoa sendo avaliada seria a última a saber de seu próprio destino. E se eu discordar das recomendações? Dona Carmen, vamos evitar preocupações antecipadas. Termine o teste de memória primeiro. Lembra das 3 palavras que disse no início? Casa, azul, gato. Perfeito, mas a expressão dele não era de alguém impressionado com sua memória perfeita. Era de alguém que tinha uma agenda a cumprir. Quando saiu do consultório, encontrou Isabela folheando uma revista na sala de espera, mas percebeu que ela não havia virado uma página sequer durante toda a consulta. Estava apenas esperando, confiante no resultado. Como foi, querida? Perguntou Isabela, levantando-se com solicitude falsa. Foi esclarecedor, respondeu Carmen. O doutor Henrique é maravilhoso, não é? Tão cuidadoso, tão profissional. No caminho de volta, Isabela falou alegremente sobre planos para o restante da semana, como se estivesse organizando férias, não decidindo o futuro de uma pessoa idosa. Mencionou casualmente uma clínica muito boa para repouso que havia visitado naquela manhã. Só por precaução, entende? Caso o doutor recomende um ambiente mais estruturado. Ambiente mais estruturado.
As palavras ecoaram na mente de Carmen como uma sentença de prisão. Olhou pela janela do carro, observando a cidade passar, e se perguntou se seria a última vez que a veria em liberdade. Quando chegaram à mansão, encontraram Ricardo esperando no hall de entrada. Seu rosto estava tenso, preocupado. Como foi a consulta? Foi muito produtiva, respondeu Isabela antes que Carmen pudesse falar. O Dr. Henrique vai nos dar o diagnóstico em alguns dias. E aí? Ricardo olhou para a mãe. Como você se sentiu? Carmen abriu a boca para responder, mas Isabela a interrompeu novamente. Ela ficou um pouco agitada durante o exame. É normal quando há problemas cognitivos. Pessoas com demência às vezes se tornam paranoicas, acreditam que estão sendo perseguidas. Paranoicas. A palavra foi plantada com precisão cirúrgica, preparando o terreno para desacreditar qualquer coisa que Carmen pudesse dizer sobre a consulta. Mãe, Ricardo insistiu. O que você achou do médico? Carmen olhou para o filho, depois para Isabela, percebendo que cada palavra seria usada contra ela. Acho que ele já tinha uma opinião formada antes mesmo de me conhecer. Viu? Isabela suspirou teatralmente. Exatamente o tipo de pensamento paranoico que o doutor mencionou. O desespero tomou conta de Carmen. Cada verdade que dizia era transformada em sintoma. Cada protesto se tornava prova de sua instabilidade. Estava sendo empurrada para um labirinto onde todas as saídas levavam ao mesmo destino, a perda completa de sua liberdade e dignidade. Rosa, chamou Isabela, pode levar Dona Carmen para descansar? Ela teve um dia muito cansativo. Rosa apareceu imediatamente, como se estivesse esperando na sombra. Seus olhos encontraram os de Carmen por um momento, e a empregada balançou a cabeça quase imperceptivelmente. Alguma coisa havia acontecido durante sua ausência. Algo que Rosa precisava lhe contar urgentemente. Enquanto subia as escadas acompanhada pela empregada, Carmen ouviu Isabela sussurrando para Ricardo. O médico disse que casos como esse podem se deteriorar rapidamente. Talvez seja melhor começarmos a pensar em alternativas mais seguras. Alternativas mais seguras. O eufemismo para a prisão disfarçada de tratamento médico. Assim que a porta do quarto se fechou, Rosa se aproximou de Carmen com urgência evidente. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado, e suas mãos tremiam ligeiramente. Senhora, preciso contar o que descobri hoje, mas é muito grave. Carmen se sentou na beira da cama, pressentindo que sua situação estava prestes a piorar drasticamente. O que aconteceu, Rosa? Depois que a senhora saiu esta manhã, a patroa voltou da academia mais cedo. Estava furiosa. Gritou comigo. Disse que eu tinha sido negligente ao deixar a senhora escapar. Ela te repreendeu por minha causa? Sim, mas isso não é o pior. Rosa olhou nervosamente para a porta. Ela me mandou arrumar o quarto da senhora e disse para juntar todas as suas coisas. Disse que a senhora não ia mais precisar delas. O sangue de Carmen congelou. Como assim não ia mais precisar? Senhora, eu ouvi ela falando ao telefone com a tal clínica. Não era uma conversa de consulta. Era confirmação de internação para hoje à noite. Hoje à noite? Carmen se levantou abruptamente. Mas o médico disse que o resultado sairia em alguns dias. A patroa mentiu. O Dr. Henrique já havia dado o parecer antes mesmo da senhora chegar no consultório. Ouvi ela agradecendo pelo diagnóstico preciso e confirmando a transferência imediata para tratamento especializado. Carmen sentiu o mundo girar ao seu redor. A consulta havia sido uma farsa completa, uma encenação para dar legitimidade médica a uma internação já planejada. Rosa, você tem certeza do que ouviu? Tenho. Senhora, e tem mais. Rosa se aproximou ainda mais, sussurrando. Consegui recuperar algumas das suas coisas antes que ela as destruísse. Que coisas? Rosa retirou do avental um pequeno envelope amarelado. Algumas das cartas que o Sr. Ricardo escreveu quando criança. A patroa estava queimando no quintal, mas consegui salvar estas. Carmen pegou as cartas com mãos trêmulas. Eram realmente da letra infantil de Ricardo, com desenhos nas margens e aquela despedida característica.
Mamãe, volto logo. Lágrimas rolaram por seu rosto. Rosa, obrigada, mas ela vai notar que sumiram. Já notou. Quando voltou da academia e viu que algumas cartas tinham resistido ao fogo, ficou histérica. Me acusou de ter interferido nos documentos particulares da senhora. Documentos particulares. Ela está tentando apagar minha história com Ricardo. Exatamente. E ainda teve a coragem de dizer que era para proteger a senhora de memórias que poderiam confundi-la mais. Rosa fez uma pausa, claramente lutando contra a emoção. Senhora, eu tenho uma família para sustentar. 3 filhos pequenos. Se eu perder este emprego... Rosa, eu não quero que você se prejudique por minha causa. A senhora não entende. Rosa secou os olhos com o avental. Minha mãe passou pelo mesmo que a senhora está passando. Meu padrasto convenceu os médicos de que ela estava ficando senil para ficar com a casa dela. Ela passou os últimos 2 anos de vida internada, medicada, esquecida. Eu era muito nova para entender na época, mas agora a revelação explicava a determinação de Rosa em ajudar. Ela não estava apenas sendo solidária, estava revivendo um trauma pessoal. O que aconteceu com sua mãe? Passou longe da família toda, medicada até não reconhecer mais ninguém. Quando finalmente descobrimos a verdade, era tarde demais. Ela já tinha partido. Carmen segurou a mão da empregada com firmeza. Isso não vai acontecer comigo. Nós não vamos deixar. Mas como, senhora? A ambulância já foi chamada, vai chegar às 8 da noite. A patroa disse para o senhor Ricardo que era uma internação voluntária para avaliação mais detalhada. Às 8 da noite. Carmen olhou para o relógio. Eram 5:30 da tarde. 2 horas e meia para encontrar uma solução ou perder sua liberdade para sempre. Ricardo sabe disso. A patroa está contando para ele agora, dizendo que o médico recomendou urgência porque a paranoia da senhora estava se agravando perigosamente. Paranoia. A palavra que Isabela havia plantado estrategicamente durante toda a tarde estava sendo usada para justificar uma internação forçada. Rosa, preciso falar com Ricardo antes que venham me buscar. Vai ser difícil, senhora. A patroa não vai deixar vocês a sós nem por 1 minuto. Carmen pensou rapidamente. Precisava de algo que forçasse Ricardo a questionar a versão de Isabela, algo que provasse inequivocamente que ela estava sendo manipulado. Rosa, meu vestido azul, onde está? A patroa mandou guardar no armário do subsolo. Disse que estava contaminado com cheiro de mofo e precisava ser tratado antes de alguém poder tocá-lo. Contaminado. Isabela não conseguia nem disfarçar seu nojo pela origem humilde de Carmen. Consegue me levar até lá? É arriscado. Se a patroa descobrir... Rosa, esse vestido é minha última chance. Tem algo bordado no forro que só Ricardo pode reconhecer. Rosa hesitou por um momento, depois assentiu determinada. Vamos agora, enquanto ela está distraída com ele. Saíram do quarto silenciosamente, caminhando pelos corredores de serviço até chegarem ao subsolo da mansão. Era um espaço amplo, climatizado, onde eram guardados objetos sazonais e pertences raramente usados. O vestido azul estava pendurado num canto escuro e isolado de tudo mais como se fosse contagioso. Carmen o tocou com carinho, lembrando das noites que havia passado bordando cada detalhe com amor. O que a senhora quer mostrar para o senhor Ricardo? Carmen virou o vestido, revelando o forro interno. Bordado com linha dourada quase imperceptível, estava o nome Ricardo, seguido de uma data, 15/03/1982. O que significa essa data? O dia em que Ricardo disse pela primeira vez que me amava. Ele tinha 5 anos, havia quebrado um vaso brincando e estava com medo de ser castigado. Quando eu o consolei em vez de brigar, ele me abraçou e disse: "Mamãe, eu te amo para sempre." Rosa observou o bordado delicado, tocando, nas letras com reverência. "A senhora bordou isso recentemente?" "Não. Bordei há 3 anos quando comecei a fazer o vestido. Sempre sonhei em entregá-lo no casamento dele." "Então isso é prova de que a senhora sempre soube que ele ia se casar, que não havia confusão mental."
Exato. E também prova que eu nunca estive no casamento, porque se tivesse estado, teria entregue o vestido na época. Footsteps echoed above them. Rosa grabbed Carmen's arm. Alguém está vindo! Rapidamente, Rosa ajudou Carmen a esconder o vestido debaixo da blusa, e elas subiram pelo elevador de serviço. Quando chegaram ao andar principal, encontraram Isabela caminhando nervosamente pela casa, procurando por alguma coisa. Rosa, onde você estava? Levando remédio para dor de cabeça para a dona Carmen, patroa. Isabela examinou Rosa com desconfiança. Depois se dirigiu a Carmen. Como você está se sentindo, querida? Ricardo está muito preocupado com você. Onde ele está? Fazendo algumas ligações importantes, cancelando compromissos para ficar perto de você durante este período difícil. Período difícil, como se a internação fosse um resfriado passageiro. Isabela, posso fazer uma pergunta? Claro, querida. Por que você tem tanto medo de mim? A pergunta pegou Isabela desprevenida. Por um momento, sua máscara de solicitude vacilou, revelando algo muito mais sombrio por baixo. Medo? Não sei do que você está falando. Só estou preocupada com seu bem-estar. Se está preocupada com o meu bem-estar, por que queimou minhas cartas? Por que trancou minhas coisas? Por que marcou uma consulta médica sem meu conhecimento? Dona Carmen, essas acusações são exatamente o tipo de paranoia que o médico... Não é paranoia se for verdade. Isabela respirou fundo, claramente lutando para manter a compostura. Ricardo, chamou em direção ao escritório. Pode vir aqui, por favor? Sua mãe está tendo outro episódio. Outro episódio. Carmen percebeu que cada conversa, cada pergunta que fazia, era transformada em sintoma de doença mental. Ricardo apareceu rapidamente, o rosto marcado pela preocupação. Que foi, mãe? Ricardo, preciso te mostrar uma coisa, algo importante. Querido, Isabela interveio imediatamente. Talvez seja melhor não estimular os delírios dela. O médico disse que quanto mais atenção dermos às fantasias, mais elas se intensificam. Não são fantasias, Carmen exclamou, retirando o vestido de debaixo da blusa. Olhe isso, Ricardo. Realmente olhe. Ela desdobrou o vestido na frente do filho, mostrando os bordados delicados, as flores pequenas costuradas com primor, o tecido azul que brilhava suavemente sob a luz do lustre. É lindo, mãe, disse Ricardo, mas sua voz soava distante, como se estivesse falando com uma criança. Não, Ricardo. Olhe o forro. Por favor. Carmen virou o vestido, revelando o bordado dourado com seu nome e a data. Ricardo se aproximou, franzindo a testa. Que data é essa? 15 de março de 1982. O dia em que você me disse que me amava para sempre. Lembra? Algo mudou na expressão de Ricardo. Ele tocou as letras bordadas, seus olhos se enchendo de uma emoção que Isabela imediatamente reconheceu como perigosa. Eu lembro vagamente. Claro que lembra. Carmen segurou as mãos do filho. Você estava com medo de ter quebrado meu vaso preferido, aquele azul com flores brancas que era da sua avó. O vaso da vovó Carmen, Ricardo sussurrou. Sim, e eu te disse que vasos quebram, mas amor de mãe não quebra nunca. As lágrimas começaram a correr pelo rosto de Ricardo. A memória estava voltando, nítida e real, derrubando as barreiras que Isabela havia construído. Mãe, como você se lembra de tudo isso com tanto detalhe? Porque são as memórias mais importantes da minha vida, filho. Isabela observava a cena com horror crescente. Sua estratégia estava se desmoronando diante de seus olhos. Era hora de uma ação desesperada. Ricardo, disse ela, sua voz adquirindo um tom de urgência. O médico nos avisou que isso poderia acontecer. Pessoas com demência avançada podem ter episódios de clareza aparente, que são, na verdade, alucinações muito vívidas. Elas misturam memórias reais com fantasias, criando narrativas que parecem convincentes. Mas ela se lembra de detalhes que eu próprio havia esquecido. Exatamente. Isso é sintoma de uma condição muito séria. O Dr. Henrique disse que quando chegam neste estágio, podem se tornar perigosas para si mesmas e para outros.
perigosas, a palavra final na estratégia de Isabela. Carmen não era apenas confusa, era uma ameaça. O som da campainha ecoou pela casa. Isabela olhou para o relógio com satisfação. A ambulância chegou. O som da campainha cortou o ar como uma lâmina. Carmen sentiu suas pernas fraquejarem, mas manteve-se firme, segurando o vestido azul contra o peito como um escudo protetor. Ricardo olhou confuso entre a mãe e Isabela, claramente tentando processar tudo o que estava acontecendo. — Que ambulância? Perguntou ele, sua voz carregada de surpresa. — Aqui conversamos, querido. Isabela respondeu com naturalidade forçada. — Para levar sua mãe para avaliação mais detalhada. Lembra que o Dr. Henrique recomendou observação 24 horas? Mas eu pensei que isso seria apenas se necessário. Mãe, você concorda com isso? Carmen olhou nos olhos do filho, vendo a confusão genuína ali. Ricardo realmente não sabia que a internação havia sido planejada antes mesmo da consulta médica. Ricardo, eu nunca concordei com internação alguma. Esta é a primeira vez que ouço falar disso. Querido, Isabela se aproximou de Ricardo, tocando seu braço possessivamente. Conversamos sobre isso hoje de tarde. Você estava preocupado com os episódios paranoicos dela e concordou que seria o melhor. Eu não. Me lembro de ter concordado com uma internação. Você estava muito nervoso, meu amor. É compreensível que não se lembre de todos os detalhes. A campainha tocou novamente, mais insistente. Passos se aproximaram da porta. Senhora Montenegro. Uma voz masculina ecoou do lado externo. Somos da Clínica São Bento. Viemos buscar a paciente. Paciente. Carmen sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela não era uma paciente. Era uma prisioneira sendo transferida. Já vamos. Isabela gritou em direção à porta. Depois se virou para Ricardo. Querido, talvez seja melhor você se despedir da sua mãe agora. Esses procedimentos podem ser traumáticos. Para a família. Despedir? Ricardo franziu a testa. Eu pensei que fosse apenas uma avaliação de alguns dias. Bem, dependendo do que encontrarem, pode ser que ela precise ficar mais tempo. Casos avançados de demência requerem tratamento prolongado. Rosa apareceu silenciosamente no corredor, carregando uma mala pequena. Carmen percebeu que suas roupas já haviam sido arrumadas, como se sua partida fosse um fato consumado. Espere, disse Ricardo, se posicionando entre Carmen e a porta. Quero falar com esses médicos primeiro, entender exatamente qual é o procedimento. Ricardo, não seja dramático. Isabela riu nervosamente. São profissionais qualificados, sabem o que fazem. Mesmo assim, quero conversar com eles. Ricardo se dirigiu à porta principal, seguido por Isabela, que tentava dissuadi-lo. Carmen aproveitou o momento para se aproximar de Rosa. As cartas que você salvou, onde estão? No meu bolso, sussurrou Rosa. Mas se a patroa descobrir... Rosa, preciso que você faça uma coisa muito importante. Quando eu sair daqui, encontre um jeito de mostrar essas cartas para Ricardo. Não hoje, talvez não amanhã, mas quando Isabela não estiver por perto. E se ela me despedir? Se me internarem, não vai fazer diferença mesmo, mas se conseguir mostrar as cartas para Ricardo, talvez ele finalmente entenda a verdade. Vozes se elevaram no hall de entrada. Ricardo estava questionando os paramédicos sobre os procedimentos, enquanto Isabela tentava apressá-los. Minha mãe não parece estar em crise aguda, Ricardo dizia. Talvez seja precipitado... Senhor Montenegro, um dos paramédicos respondeu. Temos ordem médica para internação imediata. O Dr. Henrique foi específico sobre a urgência do caso. Mas ela está calma, conversando normalmente. Senhor, pessoas com demência podem ter momentos de lucidez aparente. É exatamente por isso que precisamos de observação profissional. Carmen se aproximou do grupo, ainda segurando o vestido azul. Os paramédicos eram 2 homens, de meia idade, vestindo uniformes limpos e carregando uma mala médica. Por favor, ela disse calmamente, posso saber exatamente qual foi o diagnóstico do Dr. Henrique? Um dos paramédicos consultou uma prancheta.
Demência senil com episódios paranoicos e comportamento errático. Recomendação de internação para avaliação neuropsiquiátrica completa. Quando esse diagnóstico foi feito? Hoje de manhã, senhora. Hoje de manhã, antes mesmo da consulta ter acontecido. Carmen olhou para Ricardo, esperando que ele captasse a impossibilidade temporal. Como pode ter sido hoje de manhã se eu só consultei com o médico hoje à tarde? Os paramédicos trocaram olhares confusos. Um deles verificou, novamente a papelada. Senhor, disse para Ricardo, há alguma discrepância na informação que recebemos? Isabela interveio rapidamente. Houve uma consulta telefônica de manhã baseada no relatório da família. A consulta presencial foi apenas confirmação. Que relatório da família? Perguntou Ricardo. As informações que eu passei para o médico sobre o comportamento da sua mãe nas últimas semanas. Mas você só a conheceu ontem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela percebeu que havia se contradito gravemente. Eu me baseei nas suas descrições dos comportamentos dela ao telefone. Que descrições? Eu nunca descrevi comportamentos estranhos da minha mãe para você. Ricardo estava começando a conectar os pontos, e Isabela entrou em pânico. Ricardo, você está confuso. O estresse da situação está afetando sua memória também. Minha memória está perfeita, Ricardo explodiu. E agora estou me lembrando de muitas coisas. Como você sempre mudava de assunto quando eu mencionava minha mãe. Como você disse que ela havia ligado várias vezes quando eu nunca recebi essas ligações. Como você organizava a nossa agenda social, sempre nos fins de semana que eu poderia visitá-la. As peças do quebra-cabeças estavam se encaixando na mente de Ricardo. Carmen observava seu filho despertar para a realidade que havia sido cuidadosamente ocultada dele. Senhores, um dos paramédicos se dirigiu a Ricardo. Há muita confusão aqui. Talvez fosse melhor chamar o doutor Henrique para esclarecer a situação. Não, Isabela disse rapidamente. Ele está em cirurgia. Por isso pediu para procederem diretamente com a internação. Então vamos aguardar até que ele possa falar conosco, disse Ricardo firmemente. Ricardo, cada minuto que perdemos pode ser crucial para o tratamento da sua mãe. Se for tão crucial assim, por que ela parece completamente lúcida agora? Carmen percebeu que era sua chance. Aproximou-se de Ricardo e mostrou novamente o forro do vestido. Filho, olhe a data. Quando foi que eu bordei isso? Ricardo examinou o bordado cuidadosamente. A linha ainda está nova. Isso foi feito recentemente. Exato. Fiz há 3 anos, quando soube que você estava namorando. Sempre sonhei em entregar esse vestido no seu casamento. Há 3 anos, Ricardo repetiu lentamente. Se eu tivesse problemas de memória há anos, como você disse que o médico diagnosticou, como poderia ter lembrado de bordar seu nome e a data exata de uma memória tão específica? A lógica era irrefutável. Ricardo olhou para Isabela, que estava visivelmente desesperada. Isa, explique isso. Ricardo, pessoas com demência podem ter momentos de clareza. É perfeitamente possível que ela tenha bordado isso num momento lúcido e depois esquecido, mas ela lembra perfeitamente de quando e por que fez. Lembra da data, do significado, de todos os detalhes. Carmen viu a oportunidade e aproveitou. Ricardo, me responde uma coisa. Quantas vezes nos últimos 3 anos você tentou me ligar e eu não atendi? Algumas vezes. Isabela sempre dizia que você estava confusa quando atendia. E quantas vezes você ligou diretamente sem Isabela saber? Ricardo pensou por um momento. Depois seu rosto empalideceu. Nunca. Isabela sempre organizava os contatos com você. Por quê? Por que um homem adulto precisa que a esposa organize contato com a própria mãe? Porque ela disse que você ficava agitada quando eu ligava inesperadamente. Filho, eu nunca ficava agitada. Eu ficava feliz. Cada ligação sua era o melhor momento do meu mês. As lágrimas começaram a correr pelo rosto de Ricardo. Ele olhou para Isabela como se a estivesse vendo pela primeira vez. Você mentiu para mim. Ricardo, você está se deixando manipular por uma pessoa doente.
A única pessoa doente aqui é você, Ricardo gritou. Você sistematicamente me separou da minha mãe, inventou sintomas, manipulou situações, mentiu sobre conversas que nunca aconteceram. Ricardo, se acalme. Não, eu não vou me acalmar. Minha mãe esteve sempre lúcida, sempre me amou, e eu a abandonei porque acreditei nas suas mentiras. Os paramédicos observavam a discussão com desconforto crescente. Senhor Montenegro, um deles interveio. Sem uma ordem judicial ou consentimento da paciente, não podemos proceder com a internação. E você não tem meu consentimento, disse Carmen firmemente. Nem o meu, acrescentou Ricardo. Isabela olhou ao redor, percebendo que estava perdendo o controle da situação. Seu rosto se contorceu numa expressão de raiva pura que finalmente revelava sua verdadeira natureza. Vocês vão se arrepender disso, disse ela, sua voz baixa e ameaçadora. Ricardo, sua mãe vai destruir tudo o que construímos. Ela é um obstáculo ao nosso futuro. Nosso futuro? Ricardo perguntou. Que tipo de futuro precisa ser construído sobre mentiras e crueldade? Isabela percebeu que havia ido longe demais. Tentou recuar, mas era tarde. Eu só estava tentando proteger nosso casamento. Proteger de quê? Do amor da minha mãe. Rosa, que havia observado toda a cena em silêncio, se aproximou de Ricardo e discretamente lhe entregou as cartas que havia salvado. Senhor Ricardo, a senhora sua mãe mandou eu guardar isso para o senhor. Ricardo pegou as cartas amareladas, reconhecendo imediatamente sua própria letra infantil. Leu uma delas em voz alta. Mamãe querida, a tia Marisa fez bolo de chocolate, mas não é gostoso como o seu. Estou com saudades. Mamãe, volto logo, seu filhinho que te ama, Ricardo. O silêncio tomou conta do ambiente. Ricardo segurou as cartas contra o peito, depois se aproximou de Carmen e a abraçou pela primeira vez em 3 anos. Mãe, me perdoa. Por favor, me perdoa por ter duvidado de você. Não há o que perdoar, meu filho. Você foi enganado por alguém em quem confiava. Isabela observava o reencontro com ódio não disfarçado. Quando percebeu que os paramédicos estavam guardando seus equipamentos para ir embora, fez uma última tentativa desesperada. Ricardo, se você não internar sua mãe agora, eu vou ter que tomar medidas mais drásticas para proteger nossa família. Que medidas? O sorriso que cruzou o rosto de Isabela foi gelado e calculado. Existem outras formas de lidar com pessoas que ameaçam a harmonia familiar, e nem todas envolvem internações voluntárias. A ameaça velada pairou no ar como uma nuvem escura. Carmen percebeu que, mesmo exposta, Isabela ainda tinha cartas na manga. E Ricardo, apesar de ter despertado para a parte da verdade, ainda não entendia completamente o tipo de pessoa com quem havia se casado. Os dias que se seguiram ao confronto transformaram a mansão numa zona de guerra silenciosa. Isabela havia se trancado no quarto principal, saindo apenas para conversas telefônicas sussurradas com advogados, enquanto Ricardo instalara Carmen na suíte principal de hóspedes, assumindo pessoalmente todos os cuidados com a mãe. Rosa se tornara uma aliada preciosa, revelando gradualmente outros esquemas de manipulação que havia presenciado ao longo dos 2 anos. Como Isabela interceptava correspondências, como inventava compromissos sociais inexistentes para ocupar Ricardo nos finais de semana, como havia até mesmo contratado um serviço de bloqueio de chamadas para impedir que Carmen conseguisse falar diretamente com o filho. Ela planejou tudo desde o começo, disse Rosa numa manhã, enquanto servia café para Carmen na varanda. No dia depois do casamento, ela me perguntou sobre a família do Sr. Ricardo. Quando eu disse que ele falava muito da senhora, que sentia saudades, ela ficou visivelmente incomodada. Carmen balançou a cabeça, ainda processando a magnitude da manipulação. 2 anos de mentiras sistemáticas. E teria continuado se a senhora não tivesse vindo, se não tivesse trazido as provas. Naquele momento, Ricardo apareceu na varanda carregando uma pilha de documentos. Seu rosto estava cansado, marcado pela culpa e pela descoberta de traições que iam além do que imaginara. Mãe, preciso contar uma coisa que descobri ontem.
Carmen se preparou para mais revelações dolorosas. Isabela não apenas me isolou de você. Ela também manipulou nossas finanças. Transferiu grandes quantias para contas pessoais dela, sempre com justificativas que pareciam razoáveis na época. Quanto? Quase R$1 milhão ao longo de 2 anos. Investimentos que nunca existiram. Reformas que nunca foram feitas. Doações. Para instituições que ela inventou. Carmen sentiu uma mistura de raiva e alívio. Raiva pela extensão da traição. Alívio porque agora Ricardo tinha motivos legais concretos para se afastar de Isabela. Ela sabe que você descobriu. Ainda não. Estou reunindo todas as evidências antes de confrontá-la. Meu advogado disse que é fundamental ter documentação completa antes de iniciar o processo de divórcio. Divórcio. A palavra que Carmen havia sonhado ouvir, mas que agora trazia pouco consolo diante de todo o sofrimento que haviam passado. Ricardo, não quero que você se divorcie por minha causa. Mãe, não é por sua causa. É porque descobri que me casei com uma pessoa que não existe. A mulher que conheci era uma fachada construída para me enganar. Rosa, que arrumava as flores do jardim próximo, se aproximou discretamente. Senhor Ricardo, posso falar uma coisa? Claro, Rosa. A patroa está fazendo malas. Ouviu ela falando ao telefone sobre passagens aéreas. Ricardo franziu a testa. Para onde? Não consegui escutar direito, mas mencionou algo sobre o exterior. E ouvi ela dizer que precisava finalizar os últimos detalhes antes de viajar. Um frio percorreu a espinha de Carmen. Finalizar os últimos detalhes poderia significar muitas coisas, incluindo uma última tentativa de prejudicar Ricardo ou ela própria. Ricardo, acho que você deveria confrontá-la hoje mesmo. Estava planejando esperar até ter todos os documentos. Filho, se ela estiver planejando fugir, pode destruir evidências ou fazer algo pior antes de partir. Ricardo assentiu, percebendo a urgência da situação. Você está certa. Vou falar com ela agora. Eu vou junto. Mãe, pode ser perigoso. Não sabemos como ela vai reagir quando se sentir encurralada. Por isso mesmo preciso estar presente. Ela já tentou me internar uma vez. Não vou deixar você sozinho com ela novamente. Subiram juntos até o quarto principal. A porta estava entreaberta e podiam ouvir Isabela falando ao telefone em voz baixa. Ricardo bateu na porta e entrou sem aguardar resposta. Isabela estava sentada na cama, cercada de roupas caras e joias espalhadas, claramente fazendo uma seleção do que levar. Ao ver Ricardo acompanhado de Carmen, seu rosto se contorceu numa expressão de desprezo puro. Decidiram me fazer uma visitinha em família? Isabela, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre como você escolheu uma senhora senil em vez da sua própria esposa. Sobre os R$2 milhões que você desviou das contas da empresa. O silêncio que se seguiu foi denso. Isabela parou de dobrar as roupas, mas manteve a compostura. Não sei do que você está falando. Tenho todos os extratos bancários, Isa. Todas as transferências, todas as justificativas falsas. Meu contador encontrou tudo. Isabela se levantou lentamente, caminhando até a janela. Quando se virou, havia um sorriso frio em seu rosto. E o que você pretende fazer com essa informação? Devolver o dinheiro à empresa e processar você por apropriação indébita. Ricardo, a voz de Isabela se tornou melosa, manipulativa. Você realmente quer destruir tudo que construímos juntos por causa de mal-entendidos financeiros? Não foram mal-entendidos. Foi roubo sistemático. E você acredita que sua mamãe senil vai cuidar de você melhor do que eu cuidei? Ela nem consegue lembrar se esteve no nosso casamento. Ela nunca esteve no nosso casamento porque você nunca a convidou. Ricardo explodiu. Ela lembra de tudo perfeitamente. Você que inventou essa história de demência. Isabela riu amargamente. Claro que inventei. Era a única forma de me livrar dela. Você acha que eu ia dividir meu marido com uma camponesa do interior? A confissão saiu naturalmente, como se Isabela estivesse aliviada por finalmente poder ser honesta sobre sua crueldade. Por quê? Perguntou Carmen suavemente. Por que tanto ódio por alguém que você nem conhecia?
Porque você representava tudo o que eu precisava apagar do passado do Ricardo, a origem humilde, os valores simples, a ligação emocional com coisas que não importam. Eu estava transformando-o num homem de verdade, e você era um obstáculo. Transformando-me numa pessoa que não sou, disse Ricardo, sua voz carregada de tristeza, fazendo-me abandonar tudo que tinha valor na minha vida. Valor? Que valor tem uma mulher de 70 anos que nunca saiu da cidadezinha onde nasceu? O valor de ter me amado incondicionalmente por 43 anos, respondeu Ricardo. O valor de ter trabalhado 2 jornadas para pagar meus estudos. O valor de nunca ter mentido para mim, nenhuma única vez. Isabela bufou desdenhosa. Sentimentalismo barato. Era isso que você chamava do meu amor por você? Sentimentalismo barato? Pela primeira vez, algo vacilou no rosto de Isabela. Não. Nosso amor era diferente, era sofisticado, maduro. Era baseado em mentiras. Você construiu uma versão falsa de si mesma para me atrair e depois tentou destruir tudo que era real na minha vida. Carmen observava o diálogo com o coração partido. Via seu filho finalmente entendendo a diferença entre amor verdadeiro e manipulação sofisticada. Isabela, disse ela suavemente, ainda é tempo de mudar. Você é jovem, inteligente, bonita. Pode encontrar alguém que te ame de verdade, sem precisar mentir ou manipular. Conselhos de vida de quem passou a existência inteira numa cidade de 5.000 habitantes? Isabela riu com crueldade. Obrigada, mas vou passar. Então vai embora, disse Ricardo firmemente. Pegue o que é seu e saia da minha casa. Nossa casa. Que você comprou com dinheiro que roubou da minha empresa. Meu advogado já está providenciando a reversão da propriedade. O rosto de Isabela finalmente mostrou pânico. Real. Ricardo, você está cometendo um erro terrível. Sem mim, você vai voltar a ser o que sempre foi, um homem comum de origem humilde. Espero que sim, disse Ricardo, sorrindo pela primeira vez em dias. Espero voltar a ser filho da dona Carmen de 3 Corações. Isabela terminou de arrumar suas malas em silêncio, ocasionalmente lançando olhares venenosos para Carmen. Quando estava pronta para sair, fez uma última tentativa. Ricardo, quando você se cansar de cuidar de uma velha, quando perceber que desperdiçou sua vida por sentimentalismo, lembre-se de que eu te ofereci um futuro real. Um futuro baseado em mentiras não é real, respondeu Ricardo. É apenas uma fantasia cara. Isabela saiu da casa sem olhar para trás, levando apenas 2 malas e deixando para trás 2 anos de manipulações cuidadosamente construídas. Nos meses que se seguiram, a vida de Ricardo e Carmen encontrou um novo ritmo. Ele reduziu sua carga de trabalho para passar mais tempo com a mãe, que decidiu ficar na mansão até que ele se sentisse emocionalmente recuperado. Rosa foi promovida a governanta principal, assumindo a administração completa da casa, com o carinho e eficiência que havia demonstrado durante a crise. Ricardo transformou um dos quartos em ateliê de costura para Carmen, que voltou a criar suas peças artesanais, agora com materiais de qualidade superior, mas mantendo o mesmo amor e dedicação de sempre. O vestido azul foi emoldurado e colocado na sala principal da casa, como símbolo da vitória do amor verdadeiro sobre a manipulação e o preconceito. Numa tarde de domingo, 6 meses depois da partida de Isabela, Ricardo e Carmen estavam na varanda, ela costurando uma nova criação, enquanto ele lia relatórios da empresa. Mãe, disse ele, levantando os olhos dos papéis, obrigado. Por quê, filho? Por não ter desistido de mim mesmo quando eu desisti de você. Carmen sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Mães nunca desistem, Ricardo. É isso que nos faz mães. Ela olhou para o vestido azul emoldurado na parede, lembrando-se de todas as noites que havia passado, bordando-o com esperança no coração. A esperança havia valido a pena. Você sabe o que mais me deixa feliz? Disse ela. O quê? Que você voltou a me chamar de mãe, não de senhora ou dona Carmen. Ricardo riu, levantando-se para abraçar Carmen. Claro que sou seu filho. Sempre fui, sempre serei. E ali, naquele abraço demorado,
Na varanda da mansão, cercados pelo jardim florido e pelo som suave da fonte, eles recuperaram não apenas sua ligação, mas também a certeza de que o amor verdadeiro, mesmo testado pela manipulação e pela separação, sempre encontra um caminho de volta. O vestido azul havia cumprido sua missão. Não havia sido usado num casamento, mas havia sido testemunha de algo ainda mais precioso: a reunião de uma família que o tempo, a distância e a ambição haviam separado, mas que o amor incondicional conseguiu reconstruir. Rosa, observando a cena da janela da cozinha enquanto preparava o jantar, sorriu e sussurrou uma pequena oração de gratidão. Sua própria mãe não havia tido a mesma sorte, mas ver Carmen e Ricardo juntos novamente curava, de alguma forma, as feridas do passado. O sol se punha sobre a cidade, tingindo o céu de tons dourados que se refletiam nos vidros da mansão. E pela primeira vez em 3 anos, aquela casa grandiosa estava realmente cheia de amor e de vida. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Carmen, Ricardo e Isabela tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com a coragem de Carmen ao lutar pelo filho e pela dignidade da família que construiu, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, mostrando que a verdadeira riqueza está nos laços que construímos, na coragem de aceitar ajuda e na generosidade de retribuir quando é nossa vez de estender a mão. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma narrativa que vai mexer com suas emoções e te fazer refletir sobre os valores que realmente importam na vida.